Olá, eu sou Victoria Celares e esse é o Crítica de Ponta, programa produzido pela turma do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Consumo de produtos inspirados em filmes e séries é uma forma de integração em grupos sociais. Confira a crítica de Ana Barbato. Ao entrar em uma loja, quem nunca se deparou com um objeto baseado em um filme ou série favorita? Seja uma caneca, um caderno ou outro objeto. A loja de departamento Riachuelo, por exemplo, adota a estratégia de lançar camisetas baseadas em filmes e séries, como na série da Marvel Loki, lançada na plataforma Disney Plus e nos filmes da franquia Star Wars. Pois bem, pode-se perceber que, quando associado a produções cinematográficas, o consumo já não se limita apenas a assistir algo. Os filmes possuem sentido dentro do contexto social em que são assistidos e, por isso mesmo, ganham significado por parte do público. E a lógica capitalista, que visa o lucro, comercializa mercadorias baseadas em produções que, consequentemente, também adquirem valor simbólico. É por essa razão que os objetos têm tanta importância, pois ao comprar um objeto, o consumidor adquire algo significativo, que promete integrá-lo em um grupo social. Por exemplo, quando um fã de Senhor dos Anéis compra e usa um anel baseado no filme, ele indica às pessoas que conhecem que faz parte do grupo de fãs dessa franquia. A situação mostra que o indivíduo encontra uma forma de expressão e, pelo consumo, também reflete a necessidade das pessoas em fazer parte de algo. Isso pode ser melhor demonstrado através da teoria das trocas simbólicas, apresentada pelo ex-professor francês Pierre Bourdieu, que explica como os grupos sociais investem naquilo que os diferencia dos outros, desejando transmitir uma identidade própria. Porém, quanto mais as pessoas compram, cada vez mais se produz. Esse é um comportamento reproduzido de forma constante, seja pelas empresas quanto pelos próprios consumidores. Talvez, por isso, cabe às pessoas avaliar concretamente se alguns hábitos de consumo são realmente necessários. E se o Saci tivesse que encontrar um emprego na cidade? A repórter Maria Helena Denk faz uma análise da obra Os Empregos do Saci, que integra a coleção Pega Aí Leitura Grátis. Cabeleireiro, ilusionista, estilista e professor de meditação. Essas são apenas algumas das profissões que o Saci Pererê, figura conhecida do folclore brasileiro, tenta encontrar no livro Os Empregos do Saci, de João Paulo Hergestel. Na história, após ter a casa queimada, o Saci parte para uma cidade próxima em busca de abrigo. Chegando lá, ele é informado de que terá que encontrar um emprego se quiser ter dinheiro para sobreviver. A partir daí, começa a aventura do personagem principal, tentando não se meter em confusão em todas as profissões que consegue achar. Apesar da figura mitológica e da linguagem simples, o livro está longe de tratar de tópicos exclusivamente infantis. Em meio às figuras coloridas e a confusões do Saci, é possível identificar temas como a destruição florestal, a dificuldade de encontrar um emprego e manter a criatividade na sociedade atual e o esquecimento coletivo da sociedade quanto às figuras mitológicas do nosso país. O autor utiliza elementos infantis para passar uma mensagem para crianças e adultos. Não está fácil para ninguém, nem mesmo para o Saci. A leitura é breve, tranquila e divertida. As travessuras e armações causadas pelo personagem trazem leveza e identificação para uma figura já conhecida no universo literário. Apesar do reconhecimento, a obra não deixa de explorar o fato das figuras mitológicas estarem lentamente desaparecendo do imaginário do Brasil, dando espaço para personagens modernos e às vezes até contemporâneos, como os vampiros e os dragões. Um destaque especial no livro fica para a ilustração colorida e ao mesmo tempo discreta, de Alessandro Fonseca. Todos os desenhos que ilustram a história se encontram na parte inferior das páginas, logo abaixo do texto, e ajudam a dar uma imagem familiar e animada para a história do livro. Os Empregos do Saci reinventam o personagem, sem fazer com que ele perca a essência da lenda. Se você quiser conferir a história, basta passar em uma das estantes do projeto Pega Aí Leitura Grátis, encontradas em diversos ambientes da cidade, e retirar um exemplar. A primeira edição do livro é de tiragem exclusiva do projeto e foi lançada em maio de 2022. Espaço público que parece privado. Praça Santos Andrade é cercada pelos muros da UEPG, o que intimida a entrada e circulação de pessoas no local. Acompanhe a crítica de Isadora Ricardo.
De acordo com o dicionário Michaelis, a palavra praça significa lugar aberto e espaçoso, em geral cercado de casas ou espaços comerciais. Em Ponta Grossa, nem todas as praças recebem o mesmo significado. Um exemplo é a Santos Andrade. Localizada no centro da cidade, a Santos Andrade é cercada pelos muros da UEPG, parecendo ser propriedade da instituição. Ao pesquisar a localização do campus central, inclusive, o endereço é Praça Santos Andrade, número 1, Ponta Grossa, Paraná. O terreno, que deveria ser público e de uso comum, fica restrito à universidade e às pessoas que aqui estudam. Já em 1970, quando a UEPG era somente uma criança, os muros já delimitavam o espaço da praça, que naquela época servia como estacionamento. É no mínimo irônico uma universidade pública tornar privada uma praça que, por sua vez, também deveria ser pública. Na cidade, os demais espaços seguem os critérios estabelecidos pelo dicionário para serem consideradas praças. E em Ponta Grossa existem várias. Mas localizadas na região central, próxima à universidade, não se encontram com facilidade. Na pandemia, quando o isolamento social ainda era presente na cidade e a recomendação para sair de casa era ficar de máscara e frequentar somente espaços abertos e arejados, a Praça Santos Andrade deveria ser uma opção. Mas como o prédio da UEPG ficou fechado, consequentemente a praça também esteve. Vale lembrar ainda a falta de cuidado com o local, porque mesmo parecendo ser propriedade privada da universidade, a responsabilidade pela manutenção da praça é do governo estadual, inclusive porque a UEPG é pública. Falta cuidado principalmente, mas falta também retomar o conceito de praça pública, para que a Santos Andrade possa ser frequentada por todos os interessados e não somente pelos estudantes, como hoje acontece. O Sexta 6 retornou às atividades depois de 2 anos de pandemia, mas a pouca divulgação das apresentações desmotiva bandas e espectadores do projeto. Betina Guariente avalia os desafios da informação cultural. Um dos eventos culturais mais populares de Ponta Grossa, o Sexta 6, retomou as suas atividades presenciais neste ano, depois de ficar mais de 2 anos suspenso devido à pandemia. Com a presença de bandas locais e bandas convidadas, o Sexta 6 apresenta shows de música e entretenimento gratuito à população da cidade. Contudo, essa informação nem sempre chega a todos, por conta da ineficiência da organização. A pouca ou quase inexistente divulgação dificulta o acesso e aumenta cada vez mais a defasagem que já acontece no evento. Se a população não sabe as informações básicas, como as bandas estarão motivadas a participar? Sem plateia, o show perde a sua motivação principal. A abertura do Sexta 6 aconteceu no dia 8 de julho e contou com a participação da banda Destroyer Kiss, criada em 1984 e já tem realizado mais de 1.500 shows pelo Brasil. Mesmo com tamanha relevância, a banda não teve a divulgação adequada, o que prejudicou a participação do público. 3 dias antes do show, que aconteceu como de costume no Complexo Ambiental, nenhum cartaz havia sido espalhado pela cidade com as informações, assim como nenhum post informativo foi feito nas redes sociais da Prefeitura. Já na segunda apresentação, as bandas fizeram artes e divulgação própria, para tentar suprir essa falta. Em exposição virtual, o Museu da Imagem e do Som do Paraná relembra a trajetória do rock no estado. O evento comemorativo, ao estilo que marcou a música no século XX, é o tema da análise da repórter Mariana Gonçalves. Quando o assunto é a exposição de artes visuais, a primeira coisa que vem à mente é a necessidade de se deslocar até um museu e observar as diversas figuras expostas ao longo de corredores e salas. Mas o avanço das redes sociais possibilitou novos meios de interação, e no caso das artes não foi diferente. O Museu da Imagem e do Som do Paraná produziu uma exposição virtual em homenagem ao Dia Mundial do Rock, com textos e imagens relatando histórias e vertentes, com enfoque no rock paranaense. A exposição, que lembra peças de slides, conta com 12 imagens. Ela contextualiza a história do rock no Brasil, apresenta os principais compositores e bandas e, por fim, traz um panorama geral do cenário do rock paranaense, destacando momentos e seus principais representantes. O layout da apresentação contou com cores que remetem ao rock, preto e vermelho, o que não foge muito do esperado e pode ser considerado padrão quando o assunto é abordado.
Um ponto em destaque na exposição é a presença de imagens da capa dos discos da época, que possibilitam conhecer o rosto dos artistas sobre os quais a exposição trata. Através dessas mesmas capas, é possível conhecer a personalidade dos discos, pela observação da composição de cores e estilos utilizados. Desse modo, é simples de se imaginar naquela época, procurando entre os mais diversos discos de vinil o autor da sua música favorita. Entretanto, quando a exposição aborda a cena musical do rock no Paraná, trata apenas de Curitiba. É possível entender os motivos, porém a abordagem leva o visitante a imaginar o rock paranaense como algo exclusivamente curitibano. Talvez representar e avaliar a produção de cidades interioranas, ou a falta delas, tenha sido uma cereja que faltou ao bolo, ou melhor dizendo, na exposição. E esse foi o Crítica de Ponta. Para ter acesso às outras edições do programa, basta acessar o site periódico. Obrigada pela audiência e até mais!